Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Carlos Brás. Dispõe de 2 minutos e meio. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Vou tentar concatenar algumas questões de política externa no âmbito da audição regimental nestes 2 minutos e meio que me resto, admitindo desde já que o Sr. Ministro terá mais dificuldade em concatenar as respostas no mesmo período de tempo. Bom, queria que o Sr. Ministro comentasse o ponto de situação da Cimeira União Europeia e Índia, uma vez que quer o Primeiro-Ministro português, quer o Primeiro-Ministro indiano concordaram já que a Cimeira é importante e que seria relevante que se realizasse no primeiro semestre. Gostaria que pudesse comentar qual é o ponto de situação relativamente a esta temática. Também, no que diz respeito ao relacionamento com a nova administração americana, liderada pelo Presidente Biden, compreendemos obviamente que haja questões internas difíceis e de calendarização privilegiada na política interna americana, contudo, o regresso à normalidade atlântica é desejado por ambos os blocos. Ontem mesmo, e o Sr. Ministro já o referiu, foi notícia a conversa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Secretário de Estado americano, Anthony Blinken. Parece haver vontade de ambas as partes para que haja uma revitalização deste relacionamento. Será que poderemos ter brevemente uma visita do Presidente Biden à Europa e um encontro ao mais alto nível da NATO em simultâneo? A questão da União Europeia-África foi também já abordada hoje, mas, no entanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse explicar qual é o ponto de situação relativamente à realização da Cimeira com a União Africana, considerando que a própria União Africana manifestou já interesse em que ela se realize rapidamente. Obviamente que, do ponto de vista africano, as questões da dívida são as principais. Nós teremos outras prioridades. Qual é o ponto de situação? Qual será a agenda para esta cimeira? Outra questão que gostaria também de dar oportunidade ao Sr. Ministro que nos clarificasse é a questão do relacionamento com a Turquia. Temos assistido a alguns sinais por parte da Turquia de vontade na normalização das relações com a União Europeia, tendo até o tema da adesão voltado a ser colocado em cima da mesa. O próprio Presidente Erdogan já propôs a realização da Cimeira para março, mas parece haver alguma resistência da União Europeia manifestada até pela presidência portuguesa. Sr. Ministro, gostava que nos clarificasse, por favor, o que é a tal agenda positiva que defende no relacionamento com a Turquia. E, quase a terminar, pedia também um ponto de situação do relacionamento com a América Latina, considerando o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul. E destas temáticas parece-me que há aqui uma linha condutora que tem a ver com uma certa vontade da União Europeia de reequilibrar a geoestratégia internacional, retirando alguns espaços à China. Em todas estas questões, quer no relacionamento com os Estados Unidos, quer no relacionamento com a Índia, quer no relacionamento com a África e aqui antecipando a Cimeira África-China, parece que estamos a assistir a um contributo português para um desenho de um novo equilíbrio geoestratégico multilateral. Será, Sr. Ministro, que existe omnipresente neste bolo de política externa algum elefante? Muito obrigado. Já percebi. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Brás e vou fazer um esforço de tentar responder a elas todas. A Cimeira União Europeia-Índia está marcada no dia 8 de maio. Não há nenhuma razão para não acreditar que ela não se possa fazer presencialmente, portanto, realizar-se-á no Porto. A seguir ao Conselho Europeu Informal, a reunião de líderes europeus com o Primeiro-Ministro Modi. Estamos a trabalhar na agenda e é claro já que a agenda será rica porque terá questões económicas. Já se realizou a reunião preparatória de alto nível no dia 5 de fevereiro sobre temas económicos e comerciais, mas também a agenda da cooperação digital, a agenda da cooperação na conectividade e, insisto neste ponto, é tão importante como estas agendas todas, é o diálogo político regular entre aquelas que são as duas maiores democracias políticas do mundo, a Índia e a União Europeia. Na conversa de ontem com o secretário de Estado Anthony Blinken,
foi muito claro a convergência entre a atenção que os Estados Unidos querem dar renovadamente à região a que chamam Indo-Pacífico e a preocupação portuguesa de haver um equilíbrio geopolítico na Ásia do Sul e Oriental, objetivo para o qual também quer contribuir a Cimeira UE-Índia que nós organizamos. É muito importante que nós tenhamos relações consolidadas naquela grande região do mundo, não só com a Austrália e a Nova Zelândia, que são aliados muito próximos, como com o Japão e a Coreia, que são aliados também muito fortes da União Europeia, como com a China, como com a Índia e como com o Sudeste Asiático. Nós elevamos a nossa parceria com o Sudeste Asiático, com a ASEAN, ao nível de parceria estratégica na reunião havida em novembro passado. Nós concluímos um acordo sobre indicações geográficas de origem com a China em 2019 e concluímos um acordo de princípio sobre investimento com a China em 2020. Nós temos um acordo existente com o Japão desde 2019. É, portanto, a altura de reforçar o nosso relacionamento com a Índia. Também estamos a trabalhar na preparação, no enriquecimento da agenda entre a União Europeia e a União Africana. Desse ponto de vista, há dois objetivos muito importantes da presidência portuguesa. O primeiro é concluir o processo negocial relativo ao acordo pós-Cotonou e assinar o acordo. E o segundo é realizar o Fórum Económico a 22 e 23 de abril em Lisboa, de investimento para a transição verde, União Europeia-África. O que é que eu considero como agenda positiva com a Turquia? Uma agenda na qual os diferendos que a Turquia identifica com países membros da União Europeia relativamente a questões de direito dos mares sejam tratados por via diplomática e ou por recurso às instâncias jurisdicionais e internacionais competentes e, portanto, por referência à UNCLOS, portanto, ao Tratado Internacional sobre Direitos do Mar, uma agenda na qual a cooperação entre a União Europeia e a Turquia em matéria de gestão das migrações e de apoio ao acolhimento de refugiados. Faço notar, de novo, que a Turquia é um dos países do mundo que acolhe o maior número de refugiados no seu território. Se faça, se continue a fazer, nós no próximo dia 16 de março celebraremos 5 anos sobre o acordo celebrado em 2016 e que a agenda do relacionamento entre a União Europeia e a Turquia se possa fazer não num plano de escalada verbal, não no plano de provocações, não no plano de comportamentos agressivos, mas no plano próprio daquele que é um país candidato à União Europeia, que não deixou de ser país candidato à União Europeia e cujo processo de candidatura é avaliado em função do cumprimento ou não dos critérios de Copenhaga. Se o Sr. Presidente me permite, só para já agora não fica nenhuma pergunta por responder, em relação à América Latina, a minha convicção mais profunda é que o principal instrumento que nós temos hoje para fortalecer as relações com a América Latina são os acordos comerciais e, portanto, o nosso objetivo é concluir e assinar o acordo com o México, acelerar a negociação do acordo com o Chile e progredir na conclusão do acordo com o Mercosul, designadamente resolvendo alguns dos problemas que, entretanto, surgiram em matéria ambiental. Obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Ministro.